Oi, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja tudo certo. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre tique nervoso, a pedido de uma pessoa, né, de uma seguidora, tá bom? Aguarde a vinheta. Então, o assunto tique nervoso, também conhecido vulgarmente como cacuete. E esse vídeo eu fiz inspirada no pedido de uma seguidora de nome Marlene Maria da Silva. E é claro, para todas as pessoas que têm interesse, né, de ouvir um pouco mais sobre esse assunto, ok? É interessante que descobri algumas coisas sobre o tal do tique nervoso. Primeiro, o nome científico é Síndrome de Gilles de la Tourette. Esse nome, né, que eu falei agora, é homenagem a um aluno de Charcot, que trabalhava lá com Freud naquela época lá, que publicou um trabalho em 1885 sobre esse assunto. Então foi a primeira pessoa que se interessou de estudar sobre esse assunto, de entender melhor, né, esse aluno de Charcot, e fez um trabalho. Então essa síndrome, né, que é o tal do cacoete, do tique nervoso, conhecido assim mais popularmente, então ficou assim registrado, né? Bom, mas qual é a definição? Apesar de todo mundo saber, nós vamos entender um pouquinho mais. É a repetição exagerada de um mesmo movimento involuntariamente. Geralmente são crônicos, são breves, rápidos, súbitos e sem propósitos. Então, é uma coisa que causa muito constrangimento, né? E geralmente é no rosto, né? Quase sempre no rosto. Ou é morder a boca, piscar o olho, repuxar alguma coisa, né? Ou então, às vezes, até com óculos, fica toda hora colocando a mão no óculos, assim, para pôr para cima, pôr para baixo. Então, é alguma coisa que acontece involuntariamente, de fora da vontade da pessoa, sem que ela tenha o controle. E quanto mais ela quer controlar, mais sem controle fica. E causa um constrangimento, porque não tem como você não observar isso nas pessoas que possuem, né? Então elas ficam muito constrangidas, ficam muito assim, envergonhadas, principalmente de falar em público, porque aí, nesse momento de tensão, né, a coisa fica pior. Então vamos ver algumas considerações importantes com relação ao tal do tique nervoso. Ele pode começar na infância, né? Geralmente a criança é muito espontânea, né? E às vezes reprimida também. Então ela tem essa coisa na infância, mas que com o tempo, até chegar na adolescência e tal, isso vai sumindo gradativamente. E a gente nem pode considerar como uma síndrome. Só pode considerar uma síndrome se esse tique, né, persistir por mais de um ano. Então, se ele for persistir por mais de um ano, você fala, bom, ele tem que resolver esse negócio. Antes disso, ele pode desaparecer, você pode, né, saber que pode ter outras coisas e tal, e pode ser uma coisa mais passageira. E acentua-se, então, devido que a ansiedade, a tensão e estresse. Então, se você tiver sob momento de ansiedade, né, esperando, expectativa de alguma coisa, preocupado com alguma coisa que vai acontecer, etc., ansioso, vive muito no futuro, ou então vivendo um momento de tensão por algum motivo familiar, no trabalho, dentro de você mesmo, né, uma doença, qualquer coisa assim, ou estresse, então a tendência é esses tiques acontecerem com mais intensidade e às vezes ter mais frequência também. E para falar de estresse, eu quero convidar você a ir lá no meu curso Equilíbrio Emocional, Conquiste a Qualidade de Vida. O link está na descrição desse vídeo. Lá também eu falo sobre várias coisas de inteligência emocional, né, mudança de hábito, várias coisas, inclusive um capítulo especialmente sobre estresse, como lidar e como superar o estresse. Bom, então o que o tique tem a ver? O tique, né, tem a ver? Má administração dos próprios impulsos. E normalmente, estou dizendo que sempre, mas e com muita frequência, eles surgem na infância. São pessoas, são crianças às vezes muito inquietas, ou muito levadas, ou muito falantes, né, etc., e que são muito reprimidas. É claro que as crianças precisam de um limite, né? Elas precisam do não, do espere, do limite da educação que vai sendo dada no contexto que ela vive. Mas se ela for reprimida demais, nada pode, nunca pode, tudo errado, né? E quer falar não pode, quer rir alto não pode, quer brincar não pode.
Então, ou é muito criticada em tudo que ela fala, em tudo que ela faz. Então, essa educação muito repressora pode culminar realmente, né, no tique, porque ela está sendo reprimida nos seus impulsos naturais. Não pode falar, não pode se posicionar, não pode brincar, não pode se aventurar, não pode fazer nada diferente. Então, isso pode reverter, né, nessa síndrome que a gente está falando aqui, né, que é do TIGT, né? Então, essa impossibilidade de fazer o que gostam pode causar esse transtorno no longo tempo, né? Pode acontecer em graus diferentes, pode ser uma coisa mais leve, quase imperceptível, com pouca frequência, até nos graus mais elevados, né? Mais graves, mais intensos, com mais frequências, com menos controle. E quanto mais a pessoa quer controlar, igual eu falei, menos controle consegue. Então fica aquele círculo vicioso, né, de constrangimento, de querer não conversar com as pessoas, principalmente com pessoas estranhas, né? Ela fica imaginando que vai ficar reparando, e falar em público, então, é uma coisa quase que impossível de acontecer por conta desse medo, né? Não por conta da incapacidade da pessoa, mas por conta desse medo de acontecer esses tics, esses tics ser observados, né? Esse cacoete ser observado pelas pessoas e criticado, às vezes, até alvo de zombaria, né? É muito comum as pessoas falarem assim, por que você faz isso? Né? Ah, não faz não, é só decidir não fazer e pronto, fica prestando atenção para não fazer. Então são falas que acabam gerando mais ansiedade, gerando mais cobranças, porque a pessoa percebe que está todo mundo observando e cada um dá um palpite, cada um dá uma piruada, cada um fala uma coisa, e ela fica perdida no meio daqueles comentários e se sentindo realmente muito mal e assim meio que sem possibilidades, né, de resolver, meio impotente diante dessa situação, já que é uma coisa que acontece sem o controle, né, sem o controle dela. Então, essas pessoas precisam, né, de aprender a se expressar melhor, aprender a ficar livre, né, dessas cobranças. São pessoas também que têm dificuldade de serem frustradas, até porque foram muito frustradas durante a infância, então agora elas têm essa dificuldade de lidar com a frustração. Não são todas, depende muito do perfil da pessoa. Tem umas que sabem lidar com a frustração de uma maneira melhor. Ah, frustrei aqui, não deu ali, vou fazer outra coisa, dane-se, azar, não sei o quê, e vai tocando. E outros já ficam ali com aquele negócio, retendo, não consegui, fulano falou mal de mim, foi criticado aqui. Então, lido com a frustração com mais sofrimento, com mais dor, com mais, né, dificuldade. Isso depende muito do perfil. Então, como eu falo sempre, gente, tudo depende do perfil, do contexto, de muitas variáveis. O que eu estou dando aqui é só um parâmetro para você poder entender um pouco mais sobre essas questões, repensar, né, a sua condição se você tiver, né, esse problema. Né? Essa pessoa que me escreveu falou que tem um problema de morder a boca, né? Não sei exatamente como é, mas ela tem essa coisa dessa compulsão, não deixa de ser também uma compulsão. Então isso é tratável, né? Vai fazer uma terapia, vai poder entender qual é a origem disso, onde começou, que momento que começou, o que esse movimento involuntário do seu corpo está querendo dizer para você, né? Como também as doenças que eu tenho falado aqui, o que essa doença, esse sintoma, essa dor está querendo dizer? O seu corpo fala, nosso corpo fala, ele transmite para nós alguma coisa. Então, o tique nervoso também transmite, está falando alguma coisa, está querendo dizer alguma coisa para nós, né? Tratei de algumas pessoas com isso no consultório algumas vezes, graças a Deus tive êxito. A gente conseguiu conversando, né? E explorando o assunto com mais tranquilidade, com mais suavidade, consegui chegar no acordo e a pessoa ficou realmente livre, né, desse constrangimento. Então precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E quanto mais você ficar constrangido e quanto mais ficar longe das pessoas, né, pior vai ser para você. Então é uma necessidade de se reorganizar, né, emocionalmente e descobrir qual é, o que está fomentando, o que está, né, fazendo isso acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, sabe, se foi útil para você ou para as pessoas, você é bem-vindo sempre, né, se você não tiver me conhecido ainda, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Faça a inscrição, dê o seu ok, né, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários, visite meu site
www.alicedamasceno.com. Não se esqueça também de verificar o curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida, no link na descrição deste vídeo, ok? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.